Olá, tudo bem com você? Bom, primeiramente, parabéns por você estar aqui. Meu nome é Jefferson Santos, sou Master Coach, sou programador neurolinguístico, sou criador do método Software Cerebral e escritor do livro Recomeço, do submundo das drogas para o palco da vida. E nessa maratona de vídeos eu vou ensinar você como que você vai fazer uma autoterapia para você curar doenças emocionais como depressão, síndrome do pânico, desequilíbrio emocional, ansiedade e vícios em até 5 meses. Prazer, meu nome é Gislene e hoje eu vim falar aqui um pouquinho do que é essa semana de PNL e Inteligência Emocional. Eu participei da 5ª semana e isso impactou a minha vida de forma extraordinária. Eu estava à beira de um divórcio e sofria de fobia social. Hoje, o meu casamento está restaurado e eu estou me livrando da fobia, dia após dia. Então não perca mais tempo e participe você também dessa semana de inteligência emocional. Isso vai transformar vidas, não só a sua, mas das pessoas que estão ao seu redor também. Se você tem alguma dúvida de que isso pode realmente mudar a sua vida, participe de hoje. Comece por hoje. Cada passo que você dá pode ser o passo para a sua independência emocional, para a sua liberdade emocional. Venha participar conosco e mude a sua vida também. Uma decisão não te custa muito, ela te custa tudo. Eu passei uma semana com o Jefferson no curso de PNL, tá? E durante uma semana, ele como ser de luz que eu até disse para ele assim, né? Você é luz e transborda luz. E ele conseguiu fazer curas na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. E isso foi só uma introdução do curso. Nós não estávamos mesmo, né, no curso, tá? E eu venho de uma situação, de um casamento frustrado, estou divorciada há 14 anos e nunca consegui perdoar. E essa falta de perdão prejudicou minha vida até hoje. Todos os meus relacionamentos, todos conturbados, é como se eu trouxesse, né, uma repetição, um pouco da repetição, né, do relacionamento que eu tive, pelos traumas que ficaram, né, pela dor, pela falta de perdão, a programação no subconsciente. E quando o Jefferson começou a conversar comigo, eu comecei logo a chorar, né, onde estávamos em vídeo, então ele conseguiu destravar isso. Ele conseguiu fazer com que eu liberasse o perdão, ou seja, ele me libertou. E até para os meus filhos, essa falta de perdão eu prejudicava, tá? E depois ele tentou se aproximar dos meninos, é um casal de filhos que eu tenho, já são grandes, a menina 26, o rapaz 21, e eu nunca permiti, nunca permiti que meus filhos o perdoassem. E eu estava também levando todo esse peso, toda essa carga para os meus filhos. Até que, depois do Jefferson, eu consegui, eu perdoei, eu falei com meu ex-marido. E ele disse que queria muito mesmo o meu perdão. Foi uma conversa libertadora, rápida, mas libertadora. Ele me ensinou umas técnicas, né, da PNL, para que esse perdão não ficasse, porque perdão a gente sabe que é decisão, mas que ele não ficasse só superficial, para que ele realmente acontecesse. Eu decido, mas depois da decisão eu passo a sentir o perdão, eu realmente perdoei. Né? E hoje eu me sinto muito mais leve, e a sensação que eu tenho hoje é que agora todas as coisas vão funcionar para mim, todas as coisas vão dar certo, né? Porque aquele peso do passado, eu deixei lá no passado. Né? Então isso graças ao Jefferson. E eu costumo dizer, eu falei para o pessoal que estava no curso, né, do Jefferson, outros colegas lá, que nós nos conhecemos lá no curso, eu disse o seguinte, né, o Jefferson, além dele ter feito esse processo de cura e libertação que eu tanto queria, mas eu não consegui, com ele foi assim, ele me fez compreender como as coisas acontecem na vida. Por que dão certo, por que não dão certo, o que você pensa, o que você fala, os seus hábitos, tá? E ele me fez perceber toda essa dinâmica da vida, que a gente está no automático. Então, ele me fez olhar além, ver além, né? Olhar além. E ter mais cuidado com isso, né? Não só a mim, como a todos que estávamos lá no curso. E por conta disso, de tudo isso,
Eu costumo dizer o seguinte, eu até falei isso no grupo também. A minha vida está marcada em dois tempos aí, antes do Jefferson e depois do Jefferson. Eu nunca mais vou ser a mesma. Eu vou ser sempre melhor. E sempre o melhor vai vir para mim. Porque o Jefferson me fez acreditar isso, que eu sou merecedora. E a minha eterna gratidão ao Jefferson. Gratidão. Boa noite, gente. Meu nome é Estefânia. Quero dizer para vocês que foi o meu primeiro contato com a PNL e quero dizer para vocês que vale muito a pena. A PNL, eu posso dizer para vocês que é um processo de libertação, né? Que a gente vive no escuro, a gente vive enclausurado e ela dá a possibilidade de você sair desse lugar, né? De você ter possibilidade de agir. Ela te ajuda a agir em todas as áreas da sua vida. É importante, todos nós, se eu tivesse conhecimento disso antes, eu teria feito há muito tempo atrás, né? E o Jefferson, assim, uma pessoa maravilhosa, muito calma, muito tranquila, que nos estimula a querer mais. E eu convido a todos vocês a participarem, que é muito bom, é muito importante. Valeu a pena demais. Muito obrigado, Jefferson. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Júnior Santos, estou passando aqui para fazer uma recomendação para você. Para quem ainda não ouviu falar no Jefferson Santos, Jefferson com 2 E, Santos numeral 1, lá no Instagram, segue o mesmo. Você vai lá na bio dele, tem um link, acesse. Essa semana está tendo o curso aí de PNL e Inteligência Emocional. Várias pessoas foram impactadas e estão dando resultado. Elas entenderam o sentido de comunidade, elas entenderam o sentido de fazer parte do processo, elas entenderam o sentido de propagar o que é bom e reter aquilo que não compensa, aquilo que não vai virar mesmo, que não vai progredir na vida dela. E antes de você mudar o mundo lá fora, tem que mudar dentro de si. Por experiência própria, eu te digo e te afirmo, o desenvolvimento humano ele é fantástico. Primeiramente porque todas as coisas estão conectadas, principalmente nós que temos um Deus vivo e acreditamos por ser filhos de Deus. Isso é a essência do negócio. É a essência. Então por que eu vou reter aquilo que é ruim? Por que eu vou reter aquilo que é bom e não vou propagar? Eu retenho aquilo que é ruim e descarto. O curso que está sendo feito essa semana de PNL, Inteligência Emocional, ministrado pelo Jefferson, tem várias pessoas dando testemunho, alavancando o processo. Como eu te disse, eles entenderam que a reciprocidade, a gratidão é necessário. E se não fosse tão verdadeiro isso, as pessoas não fariam. Pensa comigo, se tem pessoas sendo impactadas, você também pode ser. Vamos somar juntos as forças, que eu vejo que o caminho é esse. Ok? Então fica a minha dica, Júnior Santos, também faço esse trabalho, mas eu indico também o trabalho do Jefferson, que é de excelente valia. Um abraço, fique com Deus. Olá pessoal, eu sou a doutora Carmen, eu participei do curso da PNL segunda e terça com o Jefferson e quero falar para vocês que é maravilhoso, é transformador. A PNL ela nos faz enxergar o quanto temos o poder e a capacidade de transformar, de tomar atitude, né? E de fazer diferente a nossa vida, fazer as coisas acontecerem. Venham participar, né? Foi maravilhoso e é muito poderoso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? E nos tornarmos diferentes. Você vai aprender técnicas e ferramentas para você aplicar em você durante a nossa jornada. Mesmo que você nunca tenha passado por um processo de desenvolvimento humano ou ter feito algum tipo de terapia. O que eu vou ensinar para você aqui durante a nossa série de vídeos, você vai ter plenas capacidades de se ajudar e também ajudar outras pessoas que estão à sua volta. Para que você retome o controle da sua mente, para que você retome o controle das suas emoções, para que você possa viver uma vida plena, cheia de felicidades e conquistas. Imagina como seria a sua vida se você tivesse no controle das suas emoções. Se você soubesse lidar com todos os conflitos que aparecem na sua vida. Se você soubesse lidar melhor com os conflitos emocionais, com os conflitos no seu relacionamento, com os conflitos que são gerados entre pai e filho, entre filhos e pais, como é que seria se você tivesse as técnicas e as ferramentas para ajudar aquela pessoa que você ama?
talvez é o pai, talvez é a sua mãe, que estão passando por desafios com depressão, com ansiedade. Como é que seria a sua vida se você soubesse lidar com esses desafios? A Covid-19 nos trouxe uma triste realidade no ano de 2020. Muitas pessoas não estavam preparadas para a pandemia que veio. Só que a Covid-19 foi apenas um dos grandes desafios que nós enfrentamos. E não vai ser o último. Nós ainda estamos no processo de vencer esses desafios. E quando você aprende a lidar com essas emoções, quando você aprende as técnicas e as ferramentas, você começa a se cuidar e também você começa a ajudar outras pessoas. Imagina você vencendo esses desafios. Desafios com doenças emocionais que estão levando tantas pessoas a se perder nesse momento. O ano de 2020 está finalizando agora. E você vai iniciar o ano de 2021. Como que você pretende fazer isso? Eu quero que você preste bastante atenção porque no final da aula de hoje nós já vamos iniciar o seu processo de transformação. Nós vamos ter uma ferramenta que vai ensinar você a identificar os seus motivadores e os seus sabotadores. Você vai entender o que é isso e como que esses motivadores e sabotadores influenciam nas suas tomadas de decisões. Você vai começar a entender a ligação que você tem com seus familiares. Você vai descobrir por que você toma ou faz coisas muitas vezes sem entender o motivo. Você vai saber por que você toma decisões muitas vezes sem querer. Você vai aprender a tomar o controle das suas emoções e viver uma plenitude e abundância na sua vida. As metodologias, elas podem transformar a sua vida de uma maneira muito rápida, prática e objetiva. E é isso que eu vou te ensinar durante a nossa maratona. Sei que você deve estar desconfiado nesse momento. Fala assim, pô, quem que é esse maluco que está falando isso? Por que ele está falando essas coisas? Esse negócio é muito bom para ser verdade, isso aí parece até milagre. Mas olha só, talvez você nunca ouviu falar dessas metodologias, ou você talvez até já ouviu falar, mas não conseguiu encaixar as técnicas para o momento que você estava vivendo. Eu sei que parece loucura, que parece mentira, mas eu também não acreditaria se não tivesse acontecido na minha vida há 7 anos atrás. E também eu não acreditaria se eu não tivesse vendo a vida dos meus alunos, que hoje já são mais de 3.000 alunos tendo a vida transformada através das técnicas e ferramentas que eu vou passar para vocês aqui durante essa maratona de vídeos. Agora olha só para que você entenda o que vai acontecer com você aqui nessa jornada, eu quero que você assista partes desse depoimento de uma de nossas alunas. A gente finalizou a turma dela e ela prestou o depoimento pra gente. Eu coloquei só um trechinho porque o depoimento é muito grande, mas assista esse depoimento e olha só, tente não chorar nesse depoimento. Meu Deus, que eu precisava sair do buraco onde eu estava. E quando você falou para mim, eu vou te dar o curso, parece que o mundo, assim, sabe, explodiu e expandiu. E eu falei assim, tá aí o primeiro passo para minha mudança. Já era para mim ter o curso, mas eu fico com aquele desejo de decorar o que você tá falando. E eu fico pensando, nossa, eu quero ser que nem... Eu preciso ser, no mínimo, quem ele é. Igual ele. E fazer o que ele está fazendo e crescer como ele cresce. E hoje aconteceu uma coisa muito legal. Eu sou da igreja adventista e uma vez por ano a gente distribui livros falando sobre esperança, né? Que é o Impacto Esperança. Só que eu sempre saía para distribuir no farol e eu ficava segurando os livros para que outras pessoas distribuíssem. E hoje eu fui e parei carro por carro. E falei assim, olha, eu abri um sorriso, eu falei, olha, um presente para você. E teve pessoas que conversaram comigo. E eu não senti medo daquilo. Eu senti prazer naquilo. E eu fico... Depois que eu fiz a live com a Monique, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu preciso falar coisas que eu sei. Eu preciso compartilhar isso com o maior número de pessoas. E eu fico pensando assim, em milhões de temas para milhões de lives. E sabe, assim,
Eu falo todos os dias, meu Deus, eu preciso ser o mínimo que o Jefferson é. E fazer o que ele fez por mim com outras pessoas. E hoje tá sendo difícil, porque eu não sei lidar muito com despedida, né? Apesar da gente ter o contato, apesar da gente continuar no grupo, mas parece que é um ciclo que fechou pra mim. Pra que outro possa abrir. Então, assim, eu sou muito, muito, muito grata a isso, muito grata às pessoas, muito grata a Roberta, porque algumas vezes eu falei pela mensagem, né, daquela semana, e ela leu a mensagem, porque eu não tinha coragem de abrir a câmera ou de abrir o áudio. E eu sou muito grata também a Ritiele, porque eu mandei mensagem para ela, e aquela primeira mensagem eu tava muito desesperada. E ela, com todo amor e carinho, foi e passou para você a mensagem. E eu me senti amada naquele momento. Porque aquilo foi um gesto de amor que ela fez por mim sem nem me conhecer. Então, assim, eu sou muito, muito grata a tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo. Bom, você viu o quão foi grande a transformação que a Gislene passou? O que aconteceu com ela foi que ela descobriu o poder que existia dentro dela, através do que eu ensinei dentro da maratona de vídeos que você vai ter acesso agora. Isso é o que eu vou fazer exatamente com você. Eu vou te ensinar tudo o que eu estou passando para os meus alunos para que você faça na sua vida. Olha só, lembre-se de uma coisa. Não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. E nessa série eu vou te ensinar tudo o que você precisa para você se superar e retomar o controle da sua vida. Lembre-se, tanto a causa quanto a solução já estão dentro de você. Basta você entender o significado e ter as técnicas e ferramentas certas para serem usadas no momento certo. Que nesse momento, quando você tiver isso, a solução passa a ser a prioridade para você vencer os seus medos, ansiedades e culpa. Preste bastante atenção no que eu vou te falar aqui agora. Uma decisão, ela não te custa muito, ela te custa tudo. E tudo que você precisa para resolver os seus conflitos está dentro de você. Talvez você ainda não conseguiu acessar essas informações. Mas eu garanto para você que até o final da nossa maratona você vai ter a sua vida completamente transformada. Tá, mas olha só, vamos lá. Talvez você está pensando nisso aqui, ó. Jefferson, como que eu posso mudar essa realidade que eu estou vivendo nesse momento? Já aconteceram tantas coisas, eu já tentei tantas vezes, eu nunca consegui antes, por que eu vou conseguir agora? Na minha vida acontece mais ou menos assim, ó. Eu começo várias coisas e eu quase não termino essas coisas. E quando eu termino, o resultado que eu tenho quando eu termino essas ações, em vez de eles me motivarem, eles fazem é me diminuir, me deixar mais para baixo. E aí, o que acontece? As vozes ficam na minha cabeça, ficam dizendo o seguinte, que eu não mereço fazer isso, que eu nunca vou conseguir, que eu nunca vou conseguir me superar. E aí elas pegam pesado, elas falam assim, ninguém mais acredita em você, você nunca vai conseguir passar isso, as pessoas não acreditam mais na sua mudança, já fez tantas promessas e não conseguiu cumprir. Por que eu tô te falando sobre esses pensamentos? Porque esses pensamentos vinham na minha mente quando eu estava passando pelo meu processo. E talvez você pode estar pensando assim, ó, quem que é você para estar me falando isso? Quem você pensa que você é? O que você viveu na sua vida para você falar isso? Você está me falando isso, hoje eu não consigo nem mais dormir com tanta coisa que está acontecendo na minha vida. É tanta pressão, é tanta coisa que é melhor eu nem tentar. Porque se eu tentar, eu vou me frustrar mais ainda, eu vou ferir mais as pessoas que estão à minha volta. Então eu prefiro nem tentar. Então eu vou deixar de lado. Olha só, você só fracassa quando você desiste da sua transformação. O fracasso, ele é a desistência. As pessoas, elas desistem dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas. Por quê? Porque elas não entendem o caminho, elas não entendem o processo. Existem dois tipos de pessoas, as pessoas que vivem o processo e as pessoas que vivem por evento. Se você vive por evento, com certeza a sua vida vai ser uma vida de muita dor e sofrimento, porque você vai precisar sempre ter um evento para ser motivado ou para ser ativado a fazer alguma coisa. Quando você entende que o caminho é necessário, porque no caminho existe o processo seu de transformação,
a sua vida vai ser completamente diferente. Mas eu entendo a sua dúvida, a sua dor. Eu também ficaria no seu lugar com dúvida, desacreditando de tudo isso. E por que que hoje eu acredito em tudo que eu estou te falando? Porque eu vivi esse universo que eu narrei para você aí em cima. Eu passei por vários desafios na minha vida. E eu vou contar para você aqui de forma resumida, para que você entenda o quanto é poderoso essas metodologias e o quanto elas vão transformar a sua vida. No ano que eu gravei esse vídeo, eu estou completando 17 anos de um casamento que venceu muitos desafios. Hoje eu tenho 2 empresas e estou vivendo o melhor momento da minha vida. Mas nem sempre foi assim. Várias histórias foram me contadas a respeito do meu pai, então eu não sei te falar quem era meu pai, como é que ele era. Me contaram que ele era um abusador que abusou da minha mãe quando minha mãe tinha 12 anos. Me contaram também que ele era um homem mau, que ele mexia com o tráfico de drogas. Eu não tive boas referências do meu pai. Minha mãe era muito nova e eu fui criado pelos meus avós. Só que aos 7 anos eu já passei pelo meu primeiro grande desafio. Com 7 anos meus avós se separaram. E esse desafio, ele me levou a sentir uma coisa que naquele momento eu não entendi o que era. Que era uma tristeza profunda, que muitos anos depois eu descobri que era uma coisa chamada depressão. Só que aos 7 anos foi o primeiro desafio e não foi o último. Com 8 anos eu passei por um outro grande desafio. Eu sofri um abuso sexual por uma pessoa próxima da família, uma pessoa de confiança. E esse abuso sexual, ele mexeu muito com as minhas emoções. Ele me deixou muito reprimido, muito triste. Esse abuso mudou completamente o rumo da minha vida. Dos 8 aos 12, eu enfrentei vários problemas emocionais, problemas na escola, problemas de relacionamento, eu não tinha amigos. Eu era considerado o garoto problema. Depois de vários problemas na escola, com a escola chamando os meus pais para poderem ir lá conversar sobre as minhas notas, sobre mim, a minha mãe percebeu aquela situação e ela viu que eu estava precisando de ajuda, então ela me levou para morar com ela. E aí eu iniciei um momento muito desafiador na minha vida. Com 12 anos, sofrendo com uma depressão que eu não entendia o que era, até aquele momento eu sabia que estava doendo muito, fui morar com a minha mãe e naquele momento eu me senti fragilizado. Conheci pessoas que me apresentaram as drogas. O meu primeiro contato com as drogas foi aos 12 anos. E dos 12 aos 23, eu passei por grandes desafios por conta das drogas. Aos 23 anos, com depressão, completamente desequilibrado emocionalmente, com vários problemas no meu casamento, problemas com a minha mãe, problema com o meu irmão, problema com os meus familiares, vários problemas de saúde, problemas com justiça, problemas emocionais. Com 23 anos, eu estava com uma dívida de aproximadamente 100 mil reais com agiotas e traficantes, sendo ameaçado de morte diariamente, colocando a minha família em risco. Quando eu me vi de frente a essa situação, nesse momento eu vi uma situação que me deixou muito triste. Eu olhei para minha esposa e percebi que ela estava passando pelo mesmo desafio que eu. Ela não estava envolvida com drogas, mas a depressão já tinha alcançado a vida dela. Ela estava pensando em desistir de viver. Só que ainda piorou um pouco, porque a gente tinha uma filha de 4 anos. E quando eu olhei para minha filha, eu percebi que a minha filha estava com os mesmos sintomas. Minha filha só chorava, ela tinha medo de tudo, ela não dormia, ela acordava durante a noite e gritava. A minha esposa da mesma maneira. O medo tomou conta do ambiente da nossa casa. Com 23 anos, 1,73 m, 45 quilos, vivendo aquela realidade, eu vi aquela situação e falei assim, cara, a minha família não merece passar por isso. Eu decidi naquele momento ali que a minha família nunca mais ia sofrer por minha culpa. Eu tomei a decisão errada pelo motivo certo. Naquele momento ali eu não queria morrer. Eu queria matar aquela dor que estava destruindo a minha família, destruindo a minha esposa, destruindo a minha filhinha de 4 anos. Eu não queria morrer. Só que dos 23 aos 25 anos, as 3 tentativas de suicídio que eu tive, elas me ensinaram muitas coisas. Mas um ensinamento que ficou impregnado na minha pele, na minha mente, foi o seguinte: nunca é tarde para recomeçar. Hoje, quando eu narro essa história, eu fico extremamente feliz em ver todas as conquistas que eu tive até aqui. Hoje, com um casamento completamente restaurado,
eu sou um profissional na área do desenvolvimento humano, tenho aí acumulado mais de 12 formações na área do desenvolvimento, formações como coaching, PNL, hipnose, psicologia positiva, neurociência, microexpressões faciais, vários cursos técnicos. Hoje eu aprendi uma maneira eficiente de ajudar as pessoas. Mas por que isso aconteceu? Aos 25 anos eu passei por um dos melhores eventos da minha vida. Eu fui convidado para um evento chamado Encontro com Deus. E nesse encontro com Deus eu tive realmente um encontro com Cristo. E esse encontro, Jesus me falou algumas coisas. E ele me revelou o versículo que está lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Eu quero que você reflita nesse versículo, porque esse versículo mudou a minha vida. E eu tenho certeza que vai mudar a sua. A parte B do versículo fala bem assim, ó. Porque onde abundou o pecado, superabundará a graça. E Jesus ele me diz o seguinte, aquele que mais sofreu tem maior poder de cura. Então tudo que você passou a partir de hoje vai ser usado para transformar a vida de outras pessoas que assim como você estavam perdidos. E com o que você passou, você vai poder ensinar essas pessoas a retomarem o controle da sua vida e viver uma vida plena, cheia de realizações, uma vida feliz. E todas as conquistas que eu tive até aqui é apenas a sombra do que há de vir. E o que está acontecendo na minha vida hoje, o recomeço que eu estou vivendo, você vai viver na sua vida a partir de agora. E para a gente iniciar a nossa jornada, o que eu quero passar para você? Eu quero que você pegue papel e caneta e eu quero que você preste bastante atenção, porque o que eu vou ensinar para você durante esses vídeos? Eu vou ensinar para você as técnicas e as ferramentas da PNL, Neurociência e Inteligência Emocional. Técnicas essas que me ajudaram no decorrer dos anos de recuperação que eu vivi e também vem ajudando os mais de 3.000 alunos que já passaram pelo curso ou que ainda estão dentro do processo. O que você vai ver aqui dentro da nossa maratona? No nosso primeiro dia, que é hoje, você vai ter um entendimento do que é a PNL. Como que essa metodologia pode ajudar você no seu processo de desenvolvimento humano. Você vai entender sobre alguns pressupostos da PNL, sobre os principais pilares e como esses pilares podem ajudar você no seu processo de evolução. Hoje, ainda no final da aula, você vai ter acesso a uma ferramenta que é o mapeamento de sabotadores e de motivadores. Não sei se você sabe, mas dentro de você tem um sabotador e um motivador. Você vai lembrar que agora vai ficar bem claro. Sabe aqueles desenhos quando a gente era criança e assistia que tinha um anjinho e o capetinha? Pois é, aquele ali é o motivador e o sabotador. Você vai entender o que é cada um deles e como que eles influenciam na nossa vida e na nossa tomada de decisão. Na aula 2, você vai entender o que é o subconsciente e como que esse subconsciente influencia nas tomadas de decisões. Como que a sua mente é dividida e por que você faz o que você faz. Você vai entender o poder do hábito. Na aula 3, nós vamos entrar ali nos princípios básicos da neurociência. Você vai aprender de forma bem tranquila sobre as conexões neurais e como que essas conexões potencializam os nossos estados emocionais. Nós vamos entender na aula 3 também o maior segredo do mundo. O que você vai ver na aula 3, eu garanto para você, vai mudar completamente a sua relação de vida com você mesmo e com as pessoas à sua volta. Você vai descobrir na aula 3 por que você faz o que você faz. Por que é tão difícil mudar um hábito, mudar um comportamento. Você vai entender por que as pessoas dão resultado e por que outras pessoas não dão resultado. Você vai aprender muita coisa bacana na aula 3. E na aula 4, nós vamos continuar com o ensinamento das programações através da neurociência e você vai ter uma das principais ferramentas do desenvolvimento humano. Na aula 4 eu vou ensinar você a fazer um mapeamento de perfil comportamental. Você vai aprender a identificar pessoas, você vai aprender a olhar para as pessoas e saber especificamente como falar e como se portar e como lidar com aquela pessoa. Você vai entender sobre o comportamento, o que motiva e o que desmotiva aquela pessoa. Você vai aprender também para você o que te motiva, o que te leva a querer viver uma vida melhor e o que está travando a sua vida. O mapeamento de perfil comportamental é uma das ferramentas mais utilizadas hoje em vários processos, tanto no processo empresarial para seleção, para contratação,
tanto no processo de transformação de vida. Então, preste bastante atenção, porque essa semana, essa jornada, essas aulas, elas vão transformar a sua maneira de ver a vida. E eu garanto para você que até o final dessa jornada, a sua vida vai ser completamente transformada. Pegue papel e caneta e vem comigo para essa aula. Olha só, fique aberto, esteja preparado, porque o que você vai aprender aqui vai mudar o rumo da sua vida. Olá, eu sou a Roseli, participei do curso de PNL Inteligência Emocional com o Jefferson Santos. Hoje foi a nossa última mentoria do grupo e eu quero dizer que quando eu comecei o curso do Jefferson, eu fui uma pessoa muito sortuda, porque eu sou terapeuta. Eu era uma terapeuta onde eu era empregada. Hoje eu sou terapeuta, dona do meu espaço, onde eu tenho meus pacientes, eu tenho meus clientes, eu tenho minha própria sala. Minha dificuldade era como cobrar, porque sempre o meu trabalho era cobrado pelos outros. Hoje eu tenho o meu preço. E graças ao Jefferson, graças a ele, que me ajudou e eu fui destravada, essa é a palavra. E eu fico muito feliz, e eu estou muito feliz, e eu agradeço imensamente, imensamente a tudo que eu aprendi nesse curso e tudo que ele e a esposa dele, a Richelle, em momento algum deixou de me atender. A Richelle, eu mandei mensagem muitas vezes para ela e ela maravilhosamente, espetacularmente me respondeu. Muito obrigada. Gratidão na minha vida. Gratidão por vocês fazerem parte da minha vida. Não os conheço pessoalmente, mas nos caminhos dessa vida tudo é possível. E um dia a gente vai se encontrar e nós vamos dar muita risada dos tapas que eu recebi e que foram de grande valia. Obrigada. E tenha certeza, vocês moram no meu coração. Eu amo cada um de vocês, cada uma das pessoas que eu conheci nesse grupo que fazem parte da minha vida. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Bom, então nós vamos agora para a tela do computador. Pegue papel e caneta e se prepare, porque inicia agora a maratona da PNL e Inteligência Emocional. Bom, anote o máximo de informações que você puder, tá? Anote todas as dúvidas, porque na nossa live de amanhã você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas comigo ao vivo, para que eu consiga te ajudar de uma maneira mais eficiente a melhorar todos os seus resultados. Melhorar as situações que você está vivendo hoje, entendendo as suas limitações, aprendendo a gerenciar os conflitos e melhorando os seus resultados. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: o que é essa tal de PNL, né? O que significa PNL? A sigla PNL significa Programação Neurolinguística, tá? É apenas uma sigla para facilitar a comunicação. Se você pesquisar na internet hoje, você vai ver várias informações sobre a PNL. A PNL é a ciência do resultado, a PNL estuda as pessoas de forma mais profunda, a PNL através da comunicação identifica os padrões comportamentais, a PNL estuda a mente, as camadas da mente, enfim, são várias informações. Eu gosto de uma bem simples, que é o seguinte: o que é a PNL? A PNL é a ciência que estuda os fundamentos e padrões do comportamento humano através de técnicas e ferramentas que conseguem acessar partes específicas ou profundas em nossa mente, nos dando a possibilidade de ressignificar memórias profundas de forma permanente, podendo ensinar a qualquer pessoa a ter o mesmo resultado que outras pessoas estão tendo, sendo resultados bons ou resultados ruins, tá? Então, a PNL, em resumo, ela pode se dizer que é uma
metodologia, uma ciência que estuda comportamentos, estuda resultados. Com a PNL você pode pegar qualquer resultado de qualquer pessoa e fazer, através da modelagem, trazer esse resultado para a sua vida. Você pode pegar uma pessoa que está tendo um resultado extraordinário, um resultado financeiro muito bom, e você pode pegar os comportamentos dessa pessoa e trazer para a sua vida. E o contrário também é verdade. Você pode pegar uma pessoa que está falida, fracassada, você pode pegar os comportamentos dela e trazer para a sua vida. Parece um pouco bizarro, né? E aí você deve estar pensando assim, mas quem que é o maluco que vai fazer uma coisa dessa, pegar os resultados ruins e trazer para a vida delas? Talvez você está fazendo isso quando você está andando com pessoas negativas, quando você anda com pessoas tóxicas. Você já deve ter ouvido falar do termo seguinte: você é a média das 5 pessoas que você anda. Especificamente isso. Você é a média das 5 pessoas que você anda. E é engraçado, você já deve ter ouvido um ditado que diz o seguinte: me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. Esse ditado foi baseado na PNL. Por quê? Se você anda com pessoas tóxicas, você também é uma pessoa tóxica. Só que o contrário também é verdade. Se você anda com pessoas boas, pessoas que geram resultados, você também vai se tornar uma pessoa que gera muito resultado. Para a gente poder falar da PNL, nós precisamos entender como que surgiu, por que surgiu, né? Essa metodologia, ela é muito antiga, não tão antiga quanto a hipnose. A hipnose é uma metodologia que desde a época da Bíblia, desde o Antigo Egito, já se fala da hipnose, né? Alguns historiadores falam que a hipnose desde a época de Jesus, né? Outros vão muito mais além, que falam que Deus foi a primeira pessoa a fazer hipnose quando ele nocauteou Adão para poder tirar a costela e fazer a mulher. Então, a hipnose é muito mais antiga, mas a PNL se utiliza de muitas das técnicas da hipnose. Por quê? Porque a PNL, ela trabalha o quê? Ela vai trabalhar as camadas na sua mente. E qual que é a diferença da PNL usada hoje com a PNL de 1960, tá? A PNL de 1960, ela foi desenvolvida por um grupo de especialistas que estavam em busca de quê? De ajudar as pessoas na sua época a retomarem o controle. Só que naquela época a PNL era muito técnica. Então o que aconteceu? A PNL foi passando por várias transformações. Então hoje nós temos alguns períodos da PNL. Nós vamos ver durante esse curso várias pessoas que tiveram participação extremamente importante na transformação da PNL. E essas pessoas, elas trabalhavam com a Gestalt terapia, antropologia, psicologia positiva, hipnose ericksoniana, antroposofia, cibernética humana, modelo de comunicação e as famosas terapias familiares. Todas essas metodologias, elas influenciaram na 3ª e na 4ª geração da PNL. O Dr. Milton Erickson, ele tinha uma limitação física que impedia ele de fazer a hipnose convencional. Então, o que ele teve que fazer? Ele se adaptou. Ele adaptou uma nova metodologia para o seu estado de vida. E, com isso, ele descobriu uma nova técnica que era tão ou até mais eficiente do que muitas outras técnicas que estavam sendo usadas naquela época. E aí o John Grinder, Richard Bandler e o Pusilic, eles estavam ali juntos fazendo vários estudos, e com esses estudos que eles foram fazendo e com os estudos do Dr. Milton Erickson, eles começaram a aperfeiçoar a PNL que nós conhecemos hoje. Só que a PNL passou por várias mutações, por várias evoluções, até chegar aonde nós conhecemos. Essas imagens que vocês estão vendo aí agora foram de pessoas que fizeram parte dessa transformação. William James, Abraham Maslow, Viktor Franklin, Gregory Bateson e a nossa querida Virginia Satir, que foi a terapeuta familiar de maior sucesso da sua época, né? E também aqui nós temos aqui o nosso querido Dr. Milton Erickson. E esse homem ajudou e mudou, revolucionou a sua época com o estudo da PNL. Bom, não tem como falar do nosso querido amigo e professor Alfred Krozybski. O nome dele é complicado de falar assim mesmo, talvez eu até pronunciei da maneira errada. Mas esse cara, ele é fundador da semântica geral e autor de um dos maiores e mais utilizados
pressupostos da PNL. Você vai ouvir durante toda a nossa aula eu falar muito sobre isso aqui. O mapa não é o território. A PNL se baseia em alguns pressupostos que foram técnicas que especificamente mudaram a realidade de muitas pessoas. E através desses pressupostos que hoje nós conseguimos ajudar inúmeras pessoas a mudarem as suas realidades. E quando nós entendermos esses pressupostos, eu garanto para você que a sua vida e a sua realidade vai ser completamente diferente, tá? Nós não vamos entrar em todos os pressupostos aqui, ok? Mas os que nós entrarmos aqui, você vai ter um entendimento diferenciado e depois que você tiver contato com esses pressupostos, com essas ferramentas e técnicas da PNL, você já vai começar a colocar no seu dia a dia para você ter um entendimento maior de como que você vai fazer no seu dia a dia para fazer com que as suas transformações elas sejam de maneiras permanentes. Por que acontece das pessoas irem para o processo, né? Elas querem mudar, elas querem ter uma vida diferente, ser melhores pais, melhores filhos, melhores profissionais, só que elas se atrapalham no meio do caminho, elas param e voltam aos velhos hábitos. E por que isso acontece? Porque nós passamos pelo processo da evolução, né? O estágio do aprendizado. Então, a maioria das pessoas elas passam por esse processo sem entender as etapas de cada processo. E elas acabam repetindo e repetindo e repetindo. Por quê? Porque elas não têm ali o controle das ações e do que tem que ser feito. E por que isso acontece com a maioria das pessoas? Nesse negócio de querer mudar e não conseguir. Às vezes a pessoa fala, não, minha vida vai ser completamente diferente, eu vou ser transformada agora, eu nunca mais vou fazer tal coisa. Por que essas pessoas voltam a repetir os mesmos hábitos, voltam a cair nos vícios, voltam a cometer os mesmos erros? Por que isso acontece? Porque essas pessoas não entenderam o ciclo da evolução. Esse ciclo da evolução, ele passa por 4 estágios. E se você não entender esse estágio, você vai ficar preso nas fases da sua vida. Esse ciclo da evolução, ele passa pelos 4 estágios. O primeiro estágio é a melhora. Tudo começa na melhora. Quando você está ali passando por um desafio na sua vida, começa a gerar um certo desconforto. E ali você começa a entender que você precisa melhorar. E aí você começa a olhar a realidade, começa a ver as pessoas à sua volta, começa a entender que aquilo não está legal. E aí o que você faz? Você começa a refletir. Qual que é o primeiro pensamento que vem à sua mente? Nossa, é muito difícil fazer tal coisa, é muito difícil mudar isso, eu não vou continuar não. Aí você pega e volta. Por quê? Porque a melhora, ela tem 85% de chance de fazer com que você volte a cometer os velhos hábitos. Por que isso acontece? Porque só a melhora não é suficiente. Então, a melhora você vai tendo essas pequenas reflexões, como se fossem pequenas pílulas. E essas pílulas vão levando você a mudar o seu estágio do desenvolvimento. E quando vai acumulando essas pequenas pílulas de melhora, chega um momento que você tem uma overdose dessas pílulas. E aí você inicia o processo de mudança. O processo de mudança, o que acontece? Na mudança, várias vezes você começou e voltou, começou e voltou, começou e voltou. E aí começou a gerar dor, porque você começou a gerar consciência no ambiente. Você começou a perceber que as pessoas à sua volta talvez estão sofrendo. Você começou a ver que o seu filho, o seu pai, a sua mãe, talvez eles estão passando por algum desafio. Você começou a observar que as pessoas à sua volta estão sofrendo muito por você. Ou você está gerando desconforto ou seus resultados não estão bons. E aí o que acontece? Nesse exato momento inicia o segundo estágio, né? Que é o estágio da mudança. A mudança, ela é o quê? Ela é o início da geração da consciência. Só que a mudança, ela não é permanente. Quando a mudança acontece, é por quê? Porque começou a gerar dor, começou a doer na sua carne, começou a doer em você. Só que a vontade de voltar a fazer as velhas coisas, a repetir os velhos comportamentos ainda é muito grande. E aí você tem 50% de possibilidade de voltar a repetir os velhos hábitos. E aí isso vai acontecendo mais uma, mais duas, mais 3, mais 4, mais 5 e vai repetindo. Só que essa consciência começa a pesar na sua mente subconsciente, que começa a influenciar a sua mente inconsciente e mudar os seus comportamentos a nível consciente. E quando isso começa a acontecer, essa inconformidade,
dentro de você, começa a mexer na sua essência. E aí você começa a ver o quê? Cara, o que está faltando para mim mudar? Por que eu não estou conseguindo ter essa mudança permanente? Por que as coisas não mudam? Por que eu não consigo ter essa mudança permanente na minha vida? Aí, nesse exato momento, você vai iniciar o terceiro estágio, que é o estágio da inteligência emocional. Que é nesse exato momento que você vai começar a buscar conhecimento, vai começar a ler livros, vai começar a fazer cursos. Para quê? Porque você sabe... Você passou pelo primeiro estágio, que foi a melhora, começou a gerar uma pequena dor. Na mudança, começou a gerar muita dor e começou a gerar consciência. E aquilo está pesando em você. E ali você sabe o que tem que ser mudado, mas você não está conseguindo mudar, porque está faltando a técnica e a ferramenta. Então você inicia o terceiro estágio, que é o estágio que você está passando nele agora, nesse exato momento, que é o estágio da inteligência emocional, que você está em busca de conhecimento. Então você começa a devorar livros, vídeos, começa a estudar muito. E no estágio da inteligência emocional, a sua mente expande. Albert Einstein já dizia isso, né? Uma mente que expande jamais volta ao normal. Só que o que o Einstein dizia já estava escrito lá na Bíblia, né? A Bíblia nos diz o seguinte, lá no livro de Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. E em outras passagens mais à frente, a Bíblia fala o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se eu penso que eu sou um fracassado, um derrotado, eu serei um fracassado, um derrotado. Por quê? Porque o conhecimento que eu estou tendo naquele exato momento está me levando a ter esses pensamentos. Você percebe como que uma coisa se conecta com a outra? Você consegue perceber essa junção e essa conexão? Então a PNL ela traz isso. Quando você identifica esse processo de inteligência emocional, você inicia o quarto ciclo, que é o estágio da transformação. E no estágio da transformação, depois que você passa por esse estágio, é impossível você voltar a ser a pessoa que você era antes. É impossível você olhar para uma borboleta hoje, que às vezes ela, por algum motivo, ela saiu do casulo e ficou com medo de voar. É impossível essa borboleta querer voltar para dentro do casulo e voltar a ser uma lagarta. É impossível um bebê, depois que ele nasce, ele falar assim, não quero ficar aqui fora porque lá dentro da barriga da mamãe era mais quentinho, era mais confortável, eu quero voltar. É impossível ele voltar. Então é impossível, depois que você passou pela transformação, você voltar a repetir os velhos hábitos. Esses hábitos, eles continuam lá, eles continuam ali. E na nossa terceira aula, você vai entender por que isso acontece. Isso acontece por conta das conexões neurais que são criadas, que influenciam os nossos comportamentos e as nossas crenças. E na terceira aula você vai ter aí várias técnicas e ferramentas onde é que você vai aprender como lidar com isso, né? Como ter mudanças permanentes, como de fato iniciar o processo da transformação para eu não ter mais os velhos hábitos, para que eu não volte mais a repetir os velhos comportamentos. Então esse processo da transformação, ele te leva ao próximo nível. E aonde que a PNL entra nessa situação? A PNL, ela facilita a sua jornada, ela facilita o seu processo. A PNL, ela te dá a ferramenta específica, a ferramenta necessária e te mostra o parafuso específico que você vai apertar para você poder mudar o seu comportamento, aquele comportamento que está levando você a ter um resultado ruim. E quando nós entramos dentro dos principais pilares da PNL, nós entramos então nos pressupostos da PNL. Então nós entramos aqui no primeiro pressuposto, e o pressuposto hoje aqui, sem dúvida alguma, é o mais importante dentro da metodologia da PNL, que é o mapa não é o território. Nossos mapas mentais do mundo não são o mundo, reagimos aos nossos mapas em vez de reagir diretamente ao mundo. Mapas mentais, especialmente sensações e interpretações, podem ser atualizados com mais facilidade do que se pode mudar o mundo. O que isso quer dizer, Jefferson? Vamos lá, vou explicar para você de uma maneira mais simplificada, tá? Por que existem tantos conflitos hoje comportamentais, sentimentais e emocionais entre as pessoas? Por quê? A comunicação é o maior segredo da humanidade. E na aula 2 eu vou explicar para você como que a comunicação tem esse poder dentro da nossa mente. Mas só para você já começar a entender como que isso vai mudar a sua realidade. A comunicação hoje, ela acessa
partes específicas na sua mente. E as técnicas da PNL, elas trazem para você uma percepção melhor e uma tomada de decisão mais apropriada para aquele exato momento que você está tendo. Eu vou te dar um exemplo aqui que vai ficar muito claro para que você entenda. Eu vou usar um exemplo aqui de um mecânico, tá? Que um belo dia ele levanta e ao sair para o trabalho, a sua esposa vem e fala assim: amor, quando você estiver retornando para nossa casa, passa no mercado, compra farinha, óleo e carne, porque senão não vai ter janta. E também paga a nossa conta de energia, porque já tem 2 atrasadas. Se você não pagar e me avisar, vai cortar a nossa energia. E aí esse marido sai para o trabalho. Quando ele chega lá no trabalho, na oficina que ele trabalha, ele começa a ter vários problemas com vários carros. Tudo começa a dar errado naquele dia. Então ele fica extremamente estressado. E aí adivinha o que aconteceu? Ele esquece de passar no mercado e esquece de pagar a conta de energia. E aí, quando ele chega em casa, a esposa vai extremamente irada com ele e pergunta: você pagou a conta de energia? Ele pega e lembra: não paguei a conta de energia. E aí a esposa vem descarregando sobre ele: o que você não pagou, cortaram a nossa energia, nós estamos no escuro. Você comprou pelo menos a carne para a gente poder fazer janta? E aí ele: nossa, esqueci da carne também. E ali começa um conflito generalizado. Por quê? A esposa também passou por grandes desafios durante o dia. Ela pegou a realidade que ela viveu e chegou no marido e não quis entender a realidade dele, que ele tinha vivido também. Ela não perguntou o que tinha acontecido. E aí, o marido, ao ver a esposa brava daquele jeito, retrucou à altura. E ali os dois começaram a brigar, começaram a discutir. Por que isso aconteceu? Porque os dois, naquele exato momento, eles não entenderam o mapa de cada um. Eles quiseram pegar o mapa que eles estavam vivendo e colocar na vida da outra pessoa. É como se fosse assim, ó. Eles pegaram o mapa dele, a realidade um exemplo. O marido pegou o mapa que ele viveu durante o dia inteiro, chegou em casa e quis enfiar a goela abaixo da esposa. E a esposa fez a mesma coisa. E ali gerou um conflito generalizado. Então, quando nós entendemos que o mapa não é o território, eu começo a ter mais calma para poder falar sobre as pessoas. Talvez a pessoa não está tendo o resultado que eu quero que ela tenha. Por quê? Porque ela não entendeu o que eu falei. Ou talvez ela não está conseguindo gerar um resultado tão eficiente quanto o que eu estou esperando. Ou simplesmente ela não entendeu nada do que está acontecendo. Ou ainda ela não consegue fazer. Geralmente as pessoas elas dão o melhor com o que elas têm. E talvez o resultado que você está tendo hoje, os conflitos que você está vivendo, é por quê? Porque você está esperando demais de uma pessoa. Você está pegando o seu mapa e esquecendo que aquela outra pessoa também tem o mapa dela, vive a realidade dela. E quando nós começamos a entender sobre isso, tudo começa a ficar mais simples. O processo de evolução do ser humano, ele não é fácil. Sabe? A gente não acorda um dia e fala assim: nossa, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar agora. Geralmente não é tão fácil assim, tá? É simples fazer isso? É simples, porém não é fácil. Por quê? Porque existem programações aqui dentro. E essas programações, elas acionam gatilhos, que acionam as nossas sensações e emoções, que acionam os nossos comportamentos. E até a nossa última aula, eu vou passar para você aqui várias ferramentas para que você consiga trabalhar no seu dia a dia utilizando essas técnicas para poder mudar a sua realidade. Um outro pressuposto que nós usamos muito dentro da PNL é o seguinte: a experiência possui uma estrutura. Nossos pensamentos e recordações possuem um padrão. Quando mudamos esse padrão ou estrutura, nossas experiências mudam. Automaticamente podemos neutralizar lembranças desagradáveis e esquecer outras que não são tão úteis. O que isso quer dizer? Lembra quando eu falei o que estava escrito lá na Bíblia, no livro de Provérbios 23, no versículo 7? Lá fala que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Esse pressuposto, ele está falando especificamente sobre isso. Assim como você pensa em sua alma, assim você é. Então, se você consegue mudar os seus pensamentos, automaticamente os seus resultados mudam. Você é aquilo que você pensa. A maneira com que você se olha no espelho, com que você se vê, aí entra a autoestima,
aí entra a estética, entra o emocional, entra vários outros assuntos que eu não vou me aprofundar aqui agora, porque senão a nossa aula vai ficar muito longa. Mas, em resumo, como você se vê de frente ao espelho, aquela vozinha na sua mente subconsciente que fala: nossa, eu estou muito feio, eu sou um fracassado, eu não consigo gerar esse resultado, eu não consigo fazer essa transformação, eu não consigo ter essa mudança, eu não consigo fazer tal coisa. Essa vozinha que vem de maneira sutil é o que tem levado várias pessoas a terem resultados ruins em suas vidas. Então, como que você consegue identificar e mudar isso? Primeiro, você tem que identificar esse pensamento negativo e automaticamente mudar ele. E assim, eu vou ensinar para você na nossa ferramenta de hoje como identificar os motivadores e os sabotadores, especificamente para você começar a identificar esses pensamentos negativos e como que eles podem mudar a sua realidade. Só que a nossa ferramenta de hoje vai muito mais além disso, porque você vai aprender a mapear todos os seus sabotadores e os motivadores. Existem motivadores positivos e motivadores negativos. Eu vou explicar para você qual que é a diferença de todos eles, qual que é a diferença entre eles e como que eles podem te ajudar ou sabotar o seu processo. Então, quando você começar a fazer esse mapeamento, eu garanto para você que muitas fichas vão cair e a sua realidade vai mudar completamente. Então, se você muda o seu pensamento, a estrutura do seu comportamento também muda. Só que o contrário também é verdade. Se você muda o seu comportamento, a estrutura do seu pensamento também muda. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente na nossa aula. A PNL tem um pressuposto que eu gosto muito e eu me utilizo muito desse pressuposto, que é o seguinte: se uma pessoa pode fazer, todas podem aprender e também fazer. E aqui vai cair por terra toda aquela falácia que talvez você, pai, que não teve um pai, fala: ah, eu não sei ser um bom pai porque eu não tive pai, eu não tive experiência com meu pai, eu não sei ser um bom pai. Talvez você, mulher, fala a mesma coisa: ah, eu não sei ser uma boa mãe porque eu não tive referencial de mãe, minha mãe não foi tão boa assim. Ou talvez: ah, eu não sei como é que faz isso porque eu nunca vi ninguém fazer. Então a PNL, ela nos dá o quê? Ela nos mostra várias possibilidades. Eu gosto de falar que a PNL é a ciência das possibilidades, porque você pode fazer toda e qualquer coisa com as técnicas e ferramentas da PNL. Podemos aprender como o mapa mental de um grande realizador é fazê-lo nosso. Muita gente pensa que certas coisas são impossíveis, sem nunca ter se disposto a fazê-las. Então, o que esse pressuposto quer dizer? Quer dizer o seguinte: se uma pessoa fez, se uma pessoa gerou um resultado, se o seu colega bateu a meta, se você tem um amigo que é um bom pai, se o seu chefe é milionário, tudo, se alguém chegou em algum resultado, você também consegue chegar nesse resultado. Se alguma pessoa conseguiu mudar a realidade, você também consegue mudar essa realidade. E foi um choque para mim quando eu tive acesso a esse pressuposto. Por quê? Porque eu dizia o seguinte: é impossível largar as drogas, isso aqui não muda, isso aqui é complicado mesmo, eu vou morrer com isso, né? E várias pessoas me afirmavam isso, que era impossível ser curado das drogas, que droga não tinha cura, que droga eu ia viver com aquilo pro resto da vida, que eu ia ser um eterno viciado e um eterno dependente. Então, quando nós entendemos aqui os pressupostos da PNL, nós começamos a entender que é possível sim mudar essa realidade. É possível sim mudar a nossa história e a nossa vida através das técnicas corretas, das ferramentas corretas. Por quê? Se eu sou o que eu penso, automaticamente o que acontece? Se eu penso que eu sou um fracassado, um derrotado, os meus comportamentos vão ser de um fracassado e derrotado. A minha comunicação vai ser de um fracassado e derrotado. Consequentemente, os meus hábitos vão ser de um fracassado e derrotado. Então, a maneira com que eu penso, assim eu sou. Então, quando nós entendemos esses pressupostos, é de forma espetacular a nossa transformação. E olha só, eu garanto para você que na aula 3, muitas fichas vão cair. Por quê? Porque nós vamos entender na aula 3 o maior segredo do mundo. Nós vamos entender como esse segredo tem influenciado as pessoas a repetirem os mesmos comportamentos. E como esse segredo tem aprisionado pessoas em vícios, em prostituição, em várias situações destrutivas dentro das suas vidas. Bom,
Quando nós falamos de PNL, é um conteúdo muito profundo, é um conteúdo fantástico, espetacular. Hoje eu mapeei dos pressupostos que eu uso, tem 9 pressupostos e nós estamos apenas no 3º pressuposto. E dentro desses 3 pressupostos que eu te falei aqui, nós vamos para a nossa atividade, que nessa atividade eu quero ensinar para você como que você vai ter acesso à identificação de tudo que tem feito a sua vida dar errado. Mas antes da gente ir para o nosso exercício, eu preciso falar de mais um pressuposto para você, porque eu já acabei falando um pouco dele. Esse pressuposto fala o seguinte: corpo e mente fazem parte de um único sistema ou do mesmo sistema. Então, se você muda o seu comportamento, você muda os seus pensamentos. E se você mudar os seus pensamentos, você também muda os seus comportamentos. E aqui a gente entra num dilema, né? Qual que é mais forte, o meu comportamento ou o meu pensamento? E aí tem várias pessoas que falam que é o pensamento, que é o comportamento, só que aqui, em determinados momentos, um vai sobressair sobre o outro. Porque em alguns momentos, o seu comportamento vai influenciar você, o seu pensamento. E em outros, o seu pensamento vai influenciar o seu comportamento. Como é que isso funciona? Vou te dar um exemplo. Você quer ter uma experiência com depressão agora? Vamos lá. A gente vai fazer aqui uma técnica bem simples para você entender. Aqui a gente vai entrar numa polêmica muito grande, tá? E eu quero que você deixe um comentário aí abaixo do nosso vídeo do que você acha sobre isso. Várias pessoas falam o seguinte: a depressão é uma doença, tá? O que você acredita que é a depressão? É uma doença ou ela é um estado? Eu, Jefferson, respeito a sua opinião, mas eu acredito no seguinte: a depressão, ela é um estado emocional, ou ela se inicia em um estado emocional. Por quê? Vamos lá. Se o mapa não é o território, se eu sou aquilo que eu penso, se os meus pensamentos influenciam nos meus comportamentos, e os meus comportamentos influenciam nos meus pensamentos, e o meu pensamento é o princípio de tudo, o que isso quer dizer? Se eu estou triste, automaticamente o meu corpo vai buscar o quê? Vai buscar um estado emocional para me deixar triste. Na aula 4, nós vamos entrar dentro da neurociência e eu vou ensinar para você um pouco sobre o que eu estou te falando aqui agora. Eu vou te explicar como que a nossa farmácia interna interfere nos nossos resultados, nos levando a piorar os nossos estados depressivos ou sair da depressão de uma maneira rápida, prática e objetiva. E aí talvez agora você deve estar falando assim: velho, você está maluco, como é que você está me falando umas coisas dessa? E aí a gente entra nessa seguinte situação: como é que algumas pessoas que estão paraplégicas, né, desenganadas pelos médicos, de um dia para o outro elas voltam a andar? Como é que pessoas se curam do câncer? Como é que pessoas que não tinham expectativa nenhuma de mudança de vida, elas conseguem retomar o controle da sua vida? Por que isso acontece? Porque essas pessoas, elas entenderam que tudo é mente. Tudo está aqui dentro. No momento que você entende que tudo é mente, tudo está dentro de você, você também entende que tudo que você precisa já está dentro de você. E esse é mais um pressuposto da PNL. Então tudo que você precisa já está aqui dentro, você não precisa de nada que está fora. Só que com o passar dos anos, nós começamos a buscar as fórmulas mágicas, e aí nós inserimos medicamentos, remédios. Não estou dizendo que não é necessário. Existem alguns momentos na nossa vida que é extremamente importante o uso do medicamento, mas nem sempre. A maioria das pessoas no dia de hoje, elas usam o medicamento de maneira errada. E aí esse medicamento, ele tem o poder de trazer muito mais efeito colateral do que benefício. E essas pessoas, eu vou te dar um exemplo aqui de uma pessoa que está lutando contra as drogas. Ela vai usar vários outros medicamentos para poder controlar o uso das drogas. E aí o que acontece? Ela simplesmente troca um vício por outro. Sendo que, se ela entender que ela pode toda e qualquer coisa, e ela trabalhar sua mente, ela trabalhar as camadas da mente, identificar que a droga não é o problema, a droga é apenas um sintoma de um problema que está escondido em alguma das áreas da mente dela. Se ela tem esse entendimento, o que acontece? Ela, com esse entendimento, já sabendo disso, ela vai buscar a técnica e a ferramenta correta para trabalhar a mente e gerar um resultado, uma transformação. Ou seja, vamos lá, vamos ter a experiência aqui que você vai entender o que eu estou te falando. Eu quero que você está sentado, eu quero que você fique com uma postura ereta, normal, e eu quero que você faça isso aqui, ó. Cai o ombro
e baixa a cabeça. Fica com um semblante triste. E eu quero que você comece a notar que automaticamente o seu nível de energia já começa a baixar. E sem você perceber, a partir de agora, você começa a ter pensamentos tristes, você começa a pensar em dias tristes, em experiências tristes que você teve. E automaticamente, isso vai sendo potencializado dentro de você. Por que isso acontece? Porque a sua mente ela não entende o que é real do que não é real. Então, quando você muda a sua postura, essa postura aqui, ó, caído, cabeça baixa, triste, é um comportamento de quem? De uma pessoa que está triste, está passando por problemas, está passando por desafios. Então, esse é a estética, o comportamento de uma pessoa. E se essa pessoa continuar desse jeito, com o ombro caído, com o semblante triste, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai potencializando aquele estado emocional. E, consequentemente, isso vai piorando dia após dia. Agora, vamos mudar rapidamente. Vai, levanta assim, mexe a cabeça, solta os braços, tá? Agora, o que você vai fazer? Eu quero que você levante o corpo. Eu quero que você fique em pé, tá? Quero que você se levante, ok? Pega a câmera aí, Pablo. Eu quero que você se levante. Levanta um pouco. Virei que você está me vendo. Agora eu quero que você se levante, eu quero que você mude o seu estado emocional. O que você vai fazer? Preste bastante atenção nisso aqui, ó. O que você vai fazer, tá? Você, posição de vencedor, cabeça levantada, posição de Mulher Maravilha, vai fazer isso aqui, ó. Eu quero que você comece a perceber que só de você fazer isso aqui, ó, e dar um sorriso, automaticamente o seu estado emocional já melhora. Por que isso acontece? Por conta do seu posicionamento corporal. E aqui você começa a entender que a sua mente influencia no seu corpo, só que o seu corpo também influencia na sua mente. Então, é por isso que você precisa entender e identificar esses padrões comportamentais, os sabotadores e os motivadores. O que está levando você a ter esse pensamento negativo? O que está levando você a repetir esse comportamento? E automaticamente, quando você identifica isso, a depressão vai embora. É fácil? Claro que não é fácil, porque se fosse fácil você não estaria aqui. Você não estaria precisando de ajuda. Eu não precisaria de ajuda quando eu passo pelas minhas dificuldades. Só que é possível. A partir do momento que eu entendo a técnica e a ferramenta correta. Quando nós entendemos que tudo está ao nosso alcance, tudo é possível àquele que crê. E aí basta você buscar esse entendimento e trazer essa realidade para a sua vida. Só que olha só, todo o nosso processo de desenvolvimento ele passa por etapas. Eu não sei qual que é o momento que você está vivendo. É claro que existe depressão que vem por forte impacto emocional. Como é que surgem os padrões comportamentais? Eles surgem sobre forte impacto emocional ou sobre repetição. E na segunda aula eu vou explicar para você como que é esses padrões, por que eles acontecem dessa maneira. Você vai ter um entendimento de uma maneira muito mais clara de por que você fica repetindo esses comportamentos, por que as coisas nunca mudam para você. Você vai entender como o poder do subconsciente influencia os seus hábitos e como esses hábitos influenciam os seus comportamentos que, por sua vez, influenciam os seus resultados. Você vai ver por que é tão difícil largar as drogas, a prostituição, por que é tão difícil deixar de ser pobre, por que você não consegue ser próspero, viver uma plenitude, viver uma vida saudável, uma vida feliz, ter um casamento feliz. Eu garanto para você que a aula 2 ela vai te dar uma clareza muito grande. Mas olha só, o que eu quero que você faça agora? Eu quero que abaixo desse vídeo aqui vai ter a nossa ferramenta, tá? Você vai baixar essa ferramenta e ao baixar essa ferramenta você vai responder. É uma ferramenta muito simples, tá? Você vai ler toda ela e eu quero que você faça como se fosse a ferramenta que vai transformar a sua vida, tá? É uma ferramenta muito simples, ela vai identificar quais são os seus sabotadores e quais são os seus motivadores, ok? Então você vai ler essa ferramenta e você vai responder ela da maneira mais verdadeira possível. Lembrando que, se você mentir, você está
contra você, ok? O único prejudicado na mentira aqui vai ser você, tá bom? Então, vai lá, baixa a ferramenta, responda essa ferramenta. Vou te dar mais uma dica. Vai para um lugar tranquilo, onde é que ninguém vai te perturbar, longe de telefone, longe de todo mundo. Fique sozinho, tá? Não deixe a ferramenta pelo caminho, comece e vá até o final, tá? Não deixe de responder essa ferramenta. Assim, essa ferramenta ela vai mexer muito com você, já te adianto, tá? Vai doer? Vai doer. Só que a dor ela é necessária para a sua transformação. Você já chegou até aqui, tá? Não deixe com que o medo da dor, o medo da mudança impeça você de ir para o próximo nível, tá? Olha só, quero agradecer você por você estar aqui, muito obrigado. Eu quero te dizer o seguinte, se prepare. Fica ligado que na aula 2 você vai ter muito mais técnicas e ferramentas para te ajudar no seu processo de evolução. Espero que você tenha gostado da nossa primeira aula. Eu passei para você aqui de forma bem simplificada alguns termos da PNL. E olha só, lembrando, fica ligado, amanhã às 19 horas da noite nós temos a nossa live de Tira Dúvidas, aonde que nessa live eu vou tirar as dúvidas e você vai ter a oportunidade de fazer uma sessão ao vivo comigo, aonde é que nessa sessão eu vou pegar na sua mão e vou ajudar você a ressignificar o problema que você está passando nesse momento. Independente desse problema, se você quiser, eu vou te ajudar a superar esse desafio.